Olá, minha gente, boa tarde. Estamos iniciando mais um encontro da gente. Hoje, terça-feira, dia 13 de abril, né? Como vocês viram, já está disponibilizado lá o material desde manhã. Lembrem sempre, todo o material vai ser disponibilizado às 8 horas da manhã. E aí vocês podem dar uma olhada, ver o vídeo, mas sempre deixa para resolver o exercício depois que a gente tiver a aula da gente, tá bom? Eu acredito que 4 horas está um horário bom, mas se vocês por acaso quiserem mais cedo, a gente ajusta o horário para poder iniciar mais cedo, tá bom? Aí é só a gente escrever lá no grupo do WhatsApp mesmo, tá bom? Hoje a gente, como vocês, quem já abriu o Classroom para poder ver, viu que a gente iniciou mais um assunto. Geralmente é um assunto que a gente trabalha em geometria, que são retas paralelas, que são cortadas por uma reta que intersecta elas, né? Enfim, intersecta é um nome chique, assim, refinado, né? Para dizer que ela passa por duas retas, duas ou mais retas paralelas. Por que a gente não costuma usar em matemática a palavra corta? Porque há uma coisa meio lógica, assim, se eu tiver um pedaço de fita e eu cortar, vão virar dois pedaços de fita. E aí, quando uma reta ela cruza pela outra, né? Ela não vai cortar a reta em duas semi-retas, né? Ela continua sendo uma reta, só que intersectada, né? Poderia ser interceptada para intersectada, ou seja, cria uma seção ali por aquelas retas que são paralelas. E aí, primeiro conceito que a gente tem que lembrar, o que é uma reta paralela, né? O que são retas paralelas, na verdade. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Apresentar a tela toda. E aí, ó, aqui compartilhando com vocês esse quadro aqui, o conceito de reta, né? De reta é um conjunto de pontos em que ele não vai ter início e nem fim, né? Nesse pedaço aqui, a gente imagina, tá certo? E que ela vai para o infinito, tanto pelo lado de cá, e como é que a gente representa que ainda vai para o infinito? Essa setinha. Tanto pelo lado de lá, tá bom? Geralmente a gente chama as retas com aqui. Geralmente a gente escreve as retas com uma letra minúscula, tá certo? E um tracinho com os dois lados. Quando a gente tem uma semi-reta, a gente escreve a letra minúscula e só para um lado tem a seta, ou seja, ela tem um início num canto, mas ela não acaba do outro canto, é até o infinito. E quando a gente tem um segmento de reta, segmento significa que a gente cortou ele dos dois lados, tá bom? Então a gente tem aqui uma reta, R qualquer, e aí a gente, vou colocar com uma outra azul, eu vou desenhar aqui uma outra reta, tá certo? Obviamente aqui eu não estou com um quadro de matemática muito preciso, e aí eu tenho que essas duas retas, R e S, vou botar RT, para não confundir, essas duas retas, elas têm entre elas sempre a mesma distância, é como se fosse um trilho de um trem, tá certo? Para um trem passar. O que é que acontece? Aquela distância sempre vai ter um motivo a passar. Se por acaso estreitar, ela vai perder o controle. Se por acaso alargar, ela vai perder o controle. Então sempre tem que haver a mesma distância. Aquelas trilhos da linha do trem, eles são paralelos. Sempre haverá a mesma distância entre eles. Tem que haver sempre a mesma distância para que a locomotiva ela possa passar, tá certo? Então, a gente escreve, né, matematicamente que R e T elas são paralelas, tá certo? Eu posso ter duas, três, quatro, cinco, sete, infinitas retas paralelas, tá certo?
E o que é que acontece? Quando tem uma reta que ela não é paralela, ela vai acabar cruzando, intersectando essas duas retas em algum ponto. Ainda que a inclinação seja bem pequena, em algum momento no infinito ela vai cruzar por uma, pela segunda e assim por diante, por todas as retas. Essa reta que a gente bota aqui, essa outra reta que ela tem uma outra inclinação, e aí eu coloquei na cor vermelha justamente para chamar a atenção, tá certo? É a reta que vai intersectar as retas paralelas. A gente pode até chamar ela de reta concorrente, tá bom? Quando existe uma reta que ela tem, imagina que todas as retas paralelas estivessem na horizontal, né? Tivessem um plano no chão e tivessem acumuladas ali uma em cima da outra. E quando tem uma que ela faz exatamente uma inclinação de 90 graus, né? Quando ele forma um L perfeito, 4 L's perfeitos, aí a gente diz que essa outra reta é perpendicular, que também é uma reta que vai concorrer, que também vai intersectar essas retas paralelas, tá bom? O que é que acontece tão especial quando uma reta qualquer, ela corta, ela intersecta várias retas paralelas, né? Duas ou mais retas paralelas. Ela forma ângulos. E aí, esse ângulo é que tem uma graça muito grande para poder a gente estudar, tá certo? Se a gente olhar aqui, entre essa reta aqui vermelha, eu vou botar ela, chamar ela de reta Z, bom? O que acontece? A reta Z, ela vai estar intersectando as retas R e T que são paralelas, tá certo? Esqueci aqui. Reta e não semi-reta. Então, o que é que acontece? Olha só o que é que vai acontecer aqui. Ele formou essa reta Z, quando ela passou por R, ela formou 4 ângulos. Lembrando, ângulo é o espaço que vai haver entre duas semi-retas, ou duas retas, que elas se cortam, que elas se cruzam, elas passam por um determinado ponto em comum, tá bom? Então, a ideia sempre de ângulo existe um pedaço de reta, uma semi-reta, existe outra semi-reta, e existe um ponto em comum, que a gente chama esse ponto de vértice, tá bom? O encontro essas duas semi-retas, ou esses dois segmentos de reta, ou duas retas. A gente chama de vértice. O que é que acontece com esses ângulos, né? A gente tem aqui que esse ângulo daqui eu vou chamar de alfa. Geralmente a gente usa letras gregas para representar os ângulos, tá certo? Esse pedacinho aqui, né, por definição, ele tem o mesmo tamanho desse outro pedaço aqui. Essa mesma abertura que vai ter de um lado é a mesma abertura que vai ter do outro. Ou seja, esses ângulos daqui, eles são ângulos que eles estão de lados opostos. Eu sei porque a internet daqui tá oi, meu celular daqui a pouco descarrega. Tá bom, mas eu vou deixar gravado, tá bom? Tá bom, já que vai ficar gravado, depois eu olho. Tá bom. Então a gente tem esses dois ângulos daqui, que estão ligados por o mesmo vértice, só que eles não estão unidos ali, eles não estão formando um complemento do outro. Eles são ângulos que a gente chama de ângulos opostos pelo vértice. Por definição, esses dois ângulos, eles têm o mesmo tamanho, tá bom? Então, esse pedacinho daqui tem o mesmo tamanho desse aqui. Na reta T, aqui também foram formados 4 ângulos. E eu vou chamar a atenção primeiro para esses dois aqui. Percebam o seguinte, existe um espaço aqui, ó, pá, que vem daqui do infinito, do vermelho, chegou no vértice e foi para o azul. Tem um pedaço que vem do vermelho, foi do infinito, passou aqui no vértice e foi para o azul.
Aqui tem a mesma coisa, vem vermelho, passou no vértice, só que aqui é outro vértice, né? O vértice da reta Z com a reta T, né? O ponto de encontro. E esse ângulo daqui que se formou pelo fato exclusivo dessas duas retas aqui azuis, R e T, serem paralelas, só por conta disso, essa abertura daqui é o mesmo tamanho dessa abertura daqui. Tá bom? A gente chama esses ângulos de correspondentes, tá bom? Então, esse ângulo daqui, ele corresponde ao ângulo de cima, tá certo? Olha, se na reta de cima a gente tem ângulos opostos e que eles têm o mesmo valor, na de baixo a gente tem ângulos opostos que também vão ter o mesmo valor. Então, olha o que é que acontece. Esses quatro ângulos aqui, eles são iguais. Eles são congruentes. Eles têm o mesmo tamanho, eles têm a mesma medida. Tá certo? Vários nomes que vocês podem encontrar num exercício, que eles são iguais, que eles são, têm o mesmo tamanho, que eles são congruentes, tá certo? Então, esses ângulos aqui, eles são opostos pelo vértice, né? Esses aqui, deixa eu passar o mouse aqui, pronto. Esse daqui e esse, eles são opostos. Esse daqui é correspondente a esse. E esse daqui de baixo é correspondente a esse de baixo. Tá bom? E todos eles têm o mesmo tamanho. Tá ok? O que é que acontece? A gente sabe que esse espaço aqui que existe daqui até aqui, ele forma metade de um círculo. Uma volta inteira tem 360 graus. Tá certo? Metade da volta vai ter 180. Então, quando eu pego esse pedaço aqui, alfa, com esse pedaço aqui que eu ainda não botei o nome, eles vão formar 180. Por quê? Eles estão fazendo exatamente meia volta. Só que isso aqui também é uma meia volta, ó. Desse vermelho para esse vermelho. Mas esse azul aqui para baixo, ele também é meia volta. E esse vermelho daqui, ó, para esse aqui, ele também faz meia volta. Então, todos esses outros pedaços que sobraram, eles vão ter o mesmo tamanho. Deixa eu apagar aqui essa bagaceira, para não ficar feio aqui, né? Para a gente estudar. E aqui eu vou escrever, com a outra cor, o valor dos outros ângulos opostos. Obviamente, eles não vão ser iguais ao alfa, tá bom? Vou chamar eles aqui de beta. Ângulo beta é oposto a esse outro ângulo daqui. Vai ter o mesmo valor de beta. Esse ângulo beta aqui, ele é correspondente a esse ângulo daqui. E esse ângulo daqui é oposto a esse aqui. Então, duas retas cortadas por duas retas que são paralelas, né? Lembrando que elas são paralelas. A gente representa assim. Cortadas por uma reta, intersectadas por uma reta, gerou 8 ângulos. Aqui, ó, 8 pedacinhos de ângulos. Só que desses 8 ângulos, eu tenho apenas duas medidas para ele. Uma medida alfa e uma medida beta. Entendeu? E esse é um princípio que é maravilhoso, porque ele vai servir para a gente, na semana que vem, falar um pouquinho sobre o teorema de Tales, em que ele usa duas retas, duas ou mais retas paralelas e duas retas que elas vão cortar com inclinações diferentes, vão intersectar essas retas paralelas em angulações diferentes, e isso a gente usa no princípio da proporcionalidade, né? Então, essa ideia de proporcionalidade, que é uma ideia da aritmética, da álgebra, e a gente vai usar lá a partir de uma visualização geométrica. E isso é muito, muito massa. Então, o que é que os exercícios de hoje eles estão baseados? Da gente usar essa correspondência que existe entre os valores dos ângulos, sejam eles opostos pelo vértice, sejam eles correspondentes, sejam eles alternos,
Alternos, eu esqueci de falar sobre os alternos, né? Alterno significa que eles se alternam. E aí eles podem ser alternos internos ou alternos externos. A gente pode usar essa nomenclatura. Professor, o que são os ângulos alternos internos e alternos externos? Então, para não carregar muito aqui, eu vou fazer o seguinte. Vou botar mais uma página, fazer duas retas aqui bem rapidinho. O azul, vou fazer preto agora. Duas retas paralelas. E aqui eu vou botar uma reta aqui intersectando. Tá bom? Então, assim, pronto. Então, eu tenho reta R, R, e reta T. Essa é a nomenclatura que vocês vão mais achar nos exercícios e nos livros. R de reta, S porque está na sequência, e T porque está na sequência depois. Sendo a observação especial, R paralelo a S. Gente, se não tiver escrito que R é paralelo a S, não tem como a gente aplicar isso, tá bom? Porque em algum momento eles vão se concorrer. A gente não tem como afirmar, por mais bonitinha que esteja a imagem. Então, a gente só pode usar isso se na questão, no enunciado, ou no meio da figura tiver dizendo que elas são paralelas ou tiver esse símbolo daqui, tá bom? O que são os ângulos alternos? Eles se alternam. Alternos internos são aqueles que trocam de lado entre as duas paralelas. Então, são esses ângulos aqui, ó. Vou chamar esse ângulo daqui estreitinho de alfa. Quem é alterno interno a alfa? Eu vou mudar ele de lado. Como ele está dentro, então o outro está do outro lado, só que dentro também. É esse ângulo daqui. Esse aqui são alternos. Opa. Alternos internos. Professor, esse pedaço daqui, beta, ele vai ser alterno interno desse outro beta? Sim, vai ser. Tá bom? E o que são alternos externos? São aqueles que trocam de lado, só que pelo lado de fora das retas paralelas. Tá bom? Por isso que externos. Quem são os alternos externos? Olha, esse ângulo alfa é oposto a esse ângulo daqui. Então, aqui também vai ter o valor alfa, tá bom? Quem é alterno externo a alfa? Ou seja, eu vou mudar de lado pelo lado de fora. Esse daqui, os dois vermelhos são alternos externos. E lógico, né? Aqui são opostos. Tem o B, beta, desculpa. E aqui o beta, alterno externo, tá certo? Eles trocam de lado pelo lado de fora, pelo lado externo. Pronto, gente. Esse é o princípio, né? Quais são os exercícios que a gente tem aqui? Olha, são 5 exercícios. E ainda tem um de desafio que muito bom aqui. Então, o que é que a gente começa? Vejam só. Aqui na primeira figura, deixa eu dar um zoom, ele diz o seguinte. Observando a figura abaixo, em cada item, classifique os pares de ângulos como correspondentes, alternos internos, alternos externos, colaterais internos e colaterais externos. Colateral, estão do mesmo lado por dentro, e colaterais externos estão do mesmo lado por fora. Atenção, os ângulos colaterais, eles não têm a mesma medida, tá bom? É só uma classificação. Então, pergunta, o ângulo 4, aí, como é que é para chutar A, B, C, D? Ou é? Não. Para classificar cada um desses pares, tá certo? Vejam só, na letra A, ele tem um ângulo 4, aqui, ó, 4 com chapeuzinho quer dizer ângulo, tá? E o 5, esse aqui e esse aqui. Eu pergunto, eles são alternos ou eles são colaterais? Eles estão mudando de lado ou eles estão do mesmo lado, tá certo? Primeiro,
O 4 e o 5 estão do mesmo lado. Então, eles não podem ser alternos, nem internos, nem externos. Tá bom? Se eles estão do mesmo lado, tá certo? Os dois estão do lado esquerdo aqui, ó. Os dois são... ou eles podem ser colaterais, ou eles podem ser correspondentes. Correspondente é somente quando é o de cima com o de cima. Vai ficar um externo e o outro interno. Tá bom? Sempre assim. Então, aqui no caso, eu tenho do mesmo lado. Só que eles não estão um externo e outro interno. Os dois estão dentro. Tá bom? Então, eles são colaterais internos, porque os dois estão voltados para o lado de dentro da união. Tá certo? Isso é o que vocês vão fazer com cada um dos outros exemplos. Tá certo? Vamos lá. No segundo exercício, ele pede para observar os ângulos entre as retas paralelas, e aí diz, as retas paralelas são RS, e T é a reta transversal. Calcule a medida do ângulo indicado pelas letras gregas alfa e beta. Gente, ó, isso aqui é um exemplo bem simples, que a gente encontra muito em livro, e até exame vestibular e tudo mais. O que é que acontece? É a mesma coisa daqui. Vou botar uma página. Vermelho. Preto. Da visualização. Eita, ele botou aqui. Pronto. Quase perfeito. Gente, vê só. O que é que acontece, então? Ele diz o pedacinho. Esse pedacinho aqui, ó, vale 70 graus. E ele quer saber o valor de alfa, que é esse pedaço de fora, e quer saber o valor de beta, que é esse pedaço de dentro. Então, primeira coisa, o que é mais fácil a gente identificar? Aqueles que são correspondentes, ou seja, aqueles estão do mesmo lado, só que um está para dentro e outro está para fora. Olha o que é que acontece. O alfa, tá fora, tanto o alfa quanto o beta estão do mesmo lado de 70. Podem ser alternos. Enfim. O alfa, ele está em cima, está por fora, está para fora. E fora. E o 70 está entre as duas retas. Ele é interno. Um é externo, o outro é interno. Então, eles são o quê? Correspondentes. Tá certo? Ângulos correspondentes, eles têm a mesma medida. Já respondi o valor para vocês. Quanto é que vale alfa? Vocês já sabem, né? Pois é. Segunda pergunta. Eu quero saber quanto vale beta. Olha, tem dois caminhos. Ou eu vou olhar aqui, porque eu já sei quanto vale alfa, tá bom? Ou, se eu não soubesse quanto vale alfa, eu sei que esse ângulo beta aqui, que ele está para dentro, ele é correspondente desse ângulo que está para fora, porque eles estão do mesmo lado, então eles são correspondentes. Correspondentes do mesmo lado, só que um para dentro e outro para fora. E a gente sabe o seguinte, quando a gente pega esse pedaço do 70, mais esse pedaço do beta, a gente formou meia curva, meio círculo. Olha, lembre que quando eu pego metade da curva, uma volta completa é 360 graus. Tá bom? 360 graus. Se eu pego metade da curva, isso é metade de 360. 180. Então, esse 70 mais esse ângulo beta, que eu não sei qual é, vai ter que dar metade de uma curva. Metade de uma volta. Então, se 70 mais beta dá 180, pergunta para vocês quanto é que vale o ângulo beta? Essa é a pergunta. Ficou facinho também, né? Dá para responder bem fácil isso aqui. Se quiser pensar como uma equaçãozinha do primeiro grau, tá fechado aqui. Terceiro quesito. Vejo que eu não estou respondendo para vocês. Eu estou dando diretrizes para vocês responderem. Terceiro quesito.
Observe os ângulos entre as retas paralelas RS e a transversal T e calcule a medida do ângulo indicado pela letra. O princípio aqui é exatamente o mesmo. Do mesmo jeito que resolveu o 2, vai resolver o 3. Tem duas retas que são paralelas, tem uma transversal. Eu vou olhar. Olha, esse 130, ele está do mesmo lado que ele está o X? Sim ou não? Se ele estiver do mesmo lado, duas opções. Ou ele vai ser colateral, ou ele vai ser colateral, ou ele vai ser, desculpa, correspondente. Para ser correspondente, né, não estão do mesmo lado, eles estão em lados opostos. Então, a gente já sabe que esses ângulos eles são alternos. Só que eu preciso saber, eles estão se alternando como? Eles estão se alternando dentro ou fora? Né? E aí, será que existe uma correspondência direta entre eles? Talvez não. Então, vamos aqui observar uma coisa. Vou botar aqui, vou para a página anterior. Olha, se a gente olhar nesse desenho aqui, alfa, 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 tá bom? E os outros ângulos são todos o mesmo valor, beta. Gente, quem é 130? 130 é esse aqui, ó. Esse beta aqui. Tá vendo? Tá na parte de baixo do lado direito. Quem é o X? O X é esse aqui, ó. Tá do lado de fora, do lado esquerdo. Eles não são iguais. Porém, a gente sabe que toda vez que a gente junta esses ângulos, que eles não têm o mesmo valor, eles vão somar 180. Tá bom? E aí é muito importante isso. Os dois ângulos somados, juntos, eles vão dar 180 graus. Então, é bem fácil de responder aqui também. Tá certo? Só resolver uma equaçãozinha, assim como a gente fez no exercício passado, no 2. Tá bom? É exatamente a mesma ideia aqui. Vou passar para o 4, porque aí no 4 eu botei uma reta a mais concorrendo. Botei duas retas aí concorrendo, né? Intersectando as retas paralelas. Vejam que na questão está dizendo, sabe-se que RS são retas paralelas. E aí ele quer saber a medida de X e de Y, dado essas duas concorrentes aí, né? Essas duas situações aí. Então, eu vou novamente partir aqui para um desenho. Vou desenhar duas retas paralelas. Na perfeição esse desenho. Vou cortar ela aqui, intersectar, e vou intersectar ela por aqui também. Acho que é um pouquinho mais inclinada, né? Não vai ficar perfeito, né? Mas é para a gente ter ideia. O mais importante é que a gente tem o seguinte: R e S são duas retas, elas são paralelas. R paralela a S, tá bom? E agora eu tenho mais duas situações. Tenho... Nem botou aqui nome na reta, a gente pode botar reta T e reta U. Sem problema nenhum. O que é que ele botou aqui de informação? Ele botou que esse primeiro pedaço aqui vale 60. Ele botou que esse pedacinho vale X. Ele botou que esse pedaço vale Y. E esse pedaço vale 80. E aqui, para poder a gente entender essas duas etapas, né, eu preciso fazer uma ocultação aqui, tá certo? Então, eu vou fingir que eu não tenho, neste momento, e aí pode ser a U ou a AT, né? Mas eu vou omitir a T, vou fingir que a T não existe. Por que eu vou esconder a reta T? Vejam só, gente. Porque aqui eu preciso da U para identificar esses valores aqui embaixo, tá bom? Eu preciso da U aqui, essa reta U. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a borracha e vou esconder um pedaço dessa reta T. Pronto. Tá certo?
E vou escrever aqui que esse pedaço aqui todo, eu vou fazer o seguinte, era 60 e aqui era x. Então, aqui é a soma. Ô, professor, Oi, pode falar. a internet deu uma caidinha aqui, aí por isso que eu saí. Acabou saindo, perdi a conexão. Tá, mas vai ficar gravada. Aí você pega o pedacinho que você perdeu e pode voltar. Beleza? Ah, eu tô usando aqui o da minha irmã, ela já vai desligar, só foi pra mandar esse recado mesmo. Ah, tá bom, beleza. Ó, e aí eu vou continuar aqui, tá? Para dar uma luz aqui para os exercícios. Vejam só, o que é que acontece aqui? Esse pedacinho daqui de cima, eu omiti essa reta daqui, e esse pedacinho daqui de cima ficou como 60 mais x. 60 mais um pedacinho. Aqui ficou y e aqui ficou 80. O que é que a gente vai fazer então? Eu vou comparar para poder descobrir ou o valor de x ou o valor de y. Tá certo? Vejam só, o que é que a gente tem aqui? A gente tem que esse pedacinho de reta daqui de baixo, ele é correspondente a esse pedaço de reta aqui, ó. Tá bom? Tá do lado direito e embaixo. Tá do lado direito e embaixo. Então, são ângulos correspondentes. Segunda informação. Olha esse pedaço aqui todo. Ele é metade de um círculo. Tá bom? Opa! Se é metade de um círculo, então a gente sabe que y mais 80 é igual a 180, porque é metade de uma circunferência, certo? Esse daqui a gente já sabe quanto é que vale o y, né? Vocês já descobriram aí? Se y mais 80 dá 180, só o valor de y é quanto? Né? Já descobriram. Então, eu vou usar agora esse pedaço y para lá para cima. Como assim, professor? Oxi, aqui é fácil, ó. Ou eu posso usar ele lá em cima, usar como um correspondente. Y é correspondente de 60 mais x, e aí vai ficar assim, ó. 60 mais x é igual a y. Só que o y agora a gente já sabe o valor. Vai substituir aqui e vai achar o valor de x. Ou a gente pode pensar da seguinte forma. 60, né? Pensar que tudo como uma semicircunferência. Metade de uma circunferência. Então, nessa outra conta daqui, eu tenho que 60 graus mais x mais 80, tudo isso aqui junto vai dar 180. Gente, quanto equivale esse pedacinho x para que eu junte 60 com 80 com esse pedacinho e tudo junto me dê 180 graus? Tá bom? Quando a gente resolver isso aqui, a gente achou o valor x. É difícil? É não. É preciso atenção. Tá certo? E aí eu venho com a reta, um exemplo 5 aqui, que ele parece meio doido aqui. Professor, o negócio tá meio complicado aqui. O senhor pegou pesado aqui. Não peguei tão pesado, não. Veja, a gente tem pedaços, segmentos de reta aqui, mas se a gente fizer os desenhos até o infinito, a gente vai ter retas aqui, de fato. E essas retas vão ajudar a gente a esclarecer. Uma coisa que a gente vai precisar lembrar é que quando a gente desenha um triângulo, qualquer que seja esse triângulo, todos os ângulos de dentro do triângulo, ou seja, os ângulos internos, somados juntinhos, ele tem que dar 180 graus. Tá certo? Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou pegar esse desenho aqui e eu vou continuar ele num papel separado. Então, eu vou pegar aqui. Parece até uma letra grega, esse aqui, o sigma, que equivale ao S. Tá bom? Pronto. Essa reta daqui, R, ela é paralela à reta S. Primeira informação que é importantíssima para a gente. Segunda informação, esse ângulo daqui vale 40. Terceira informação, esse pedaço aqui vale 75 graus. E o último vale x, que é o que
E eu quero descobrir. O que é que eu vou fazer? Como eu disse a vocês, eu vou continuar as retas que estão concorrendo. Todas, na verdade, né? Então, eu vou continuar até com a cor, uma linhazinha mais fininha. Opa. E aí, ó. Desenho reta. Eu vou continuar essa reta daqui, ó. Até o infinito, tá bom? Aqui ela não vai ter diferença, não. Aqui embaixo, essa outra reta paralela eu também vou continuar até o infinito. Essa reta daqui concorrente, eu vou continuar ela até o infinito. E esse outro pedaço eu vou continuar até o infinito com ela. Gente, vi como ficou louco esse desenho. Aqui, não tá. Aqui, pronto. Olha como ficou louco. O que é que acabou acontecendo aqui, né? A gente ficou aqui com um triângulo aqui em cima e a gente ficou com um triângulo aqui embaixo, tá bom? Nesse triângulo daqui, a gente tem um dos lados que é 40, nesse triângulo daqui, um dos ângulos internos, aqui a gente tem 75, a gente tem como descobrir esse aqui, porque eles são opostos, né, pelo vértice, e aqui são opostos pelo vértice, mas aqui completa esse que vai ter que dar 180, né? Então, a gente tem várias situações aqui que a gente pode trabalhar. Primeira coisa que eu vou fazer o seguinte, vou olhar para esse triângulo daqui, vou olhar para esse ponto aqui no meio, esse vértice aqui no meio, e vou escrever quais são os outros 4 ângulos. Dá para escrever? Óbvio que dá. Esse ângulo daqui é oposto a esse. Então, esse aqui vale 75 graus. Vou botar um pouquinho mais grosso. Esse ângulo daqui, ele vale 75 graus. Gente, esse pedaço mais esse, ou esse mais esse daqui, eles têm que dar 180 juntos. 180 menos 75, quer dizer que esse pedaço aqui, a continuação aqui dele, vale 105 graus. Olha para cá, ó, 75 mais 105, 180. 105 mais 75, 180. Esse ângulo é oposto a esse, é oposto pelo vértice. Então, aqui ele também vale 105 graus. Percebe? Vou olhar para esse triângulo de cima. E por que eu cismei que eu vou olhar para esse triângulo de cima? Por uma simples razão. Olha o que é que acontece aqui. Eu tenho 40, eu tenho 105, e eu sei que dentro de um triângulo, todos os ângulos internos eles têm que somar 180. Então, eu tenho como saber esse valor daqui. 40 mais 105, que é esse pedaço aqui mais esse, vai dar 145. Para chegar em 180, falta quanto? Exatamente, 35 graus. Com mais 35, ele vai dar os 180 que eu quero. Então, esse pedacinho aqui, esse ângulo, 35 graus. Maravilha. Tudo que a gente queria. Por que tudo que a gente queria, professor? Gente, vamos olhar aqui, ó. Essas duas retas paralelas e essa reta aqui que eu vou marcar concorrente. Deixa eu marcar aqui. Pronto. Eu vou fazer um desenho aqui diferente. Olhar essa reta paralela. Vou olhar essa reta paralela. E vou olhar essa reta transversal que está concorrendo aqui. É como se essa preta agora não existisse mais, tá certo? Vou pegar a borrachinha e vou apagar ela em vários pontos aqui. É como se essa retinha aqui ela não existisse mais. O que vai acontecer então, professor? Oxê, só a gente lembrar das definições. Quais definições? Que são ângulos alternos internos, correspondentes, colaterais.
Enfim, e aqui eu percebo o seguinte, esse pedacinho daqui, tá bom? Ele é oposto com esse. E esse é correspondente a esse, que é oposto a esse. E esse é correspondente a esse. Ou seja, esse ângulo vale 35 graus, esse também vale 35 graus. Esse daqui também embaixo aqui, ó. Ai, cadê? 35 graus. Esse pedaço aqui também é 35 graus. Ou seja, quanto é que vale o meu x? Quanto é que vale o x da gente? E aí, ó, dá para pagar, que já ficou de graça para vocês. Tá certo? Isso é o que acontece na questão. Só a gente continuar. Esse aqui é desafio porque a ideia é essa, vocês continuarem. Se vocês estenderem isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, vão ficar algumas retas, que elas são, mas aí vocês vão lembrar quem são as retas correspondentes, os ângulos correspondentes, os alternos, internos ou externos, as ângulos colaterais, quanto eles vão valer, enfim. E aí, ó, usar a propriedade de que os ângulos de dentro do triângulo, os ângulos internos do triângulo, todos eles valem 180 graus. A soma deles, né, na verdade, vale 180 graus. Se a gente lembrar dessas duas coisas, a gente acaba aí com esse desafio. Tá bom? Então, essa é a aula de hoje. Deixa eu parar aqui a apresentação. As dúvidas que vocês tiverem, é só vocês informarem, tá certo? Só vocês dizerem quais são no chat ou durante a semana, enfim, e a gente vai resolvendo essa questão. Se precisar, a gente retoma ela na próxima semana. Tá certo? Ficou alguma dúvida? Tem alguma pergunta para agora? Ou vocês preferem fazer os exercícios? De qualquer dúvida que vocês tiverem, depois dizer para a gente. Não? Então, gente, eu vou dar por encerrada a aula de hoje. Eu não, né? Tá certo, Jean. Beijo no coração de vocês. Continuem se cuidando, tá certo? Para que a gente possa voltar à normalidade. Cuidem de vocês, cuidem dos seus familiares. E qualquer dúvida, a gente está à disposição. Tá bom? Um abração, beijo no coração. Tchau, tchau.